Vamos lá. Bem, a morte através dos tempos. Olha só, vem 4 perguntas aqui para nós respondermos. Aqueles que morreram estão mortos para sempre ou a vida continua? Se continua, como essa vida, os mortos desaparecem ou continuam conosco? Influenciam nossa vida? Dependem de nós para a sua felicidade? O que podemos fazer para que tenham paz? Aqui são vários questionamentos que as mais variadas linhas de pensamento, correntes de pensamento, pontos de vista, visão, que é a mesma coisa, podem nos dizer. Por exemplo, do ponto de vista da ciência, eles encaram a morte de uma maneira extremamente natural. Eles até dizem assim, que do ponto de vista da ciência, a pessoa já está morrendo há muito tempo e ela nem percebe, porque os órgãos dela, biologicamente, eles já vão morrendo aos poucos, não é? De modo que quando essa morte, não é? Que quando todo esse sistema entra em falência, a pessoa vem a óbito. E pronto, mas a pessoa já está morrendo ali, não é há muito tempo, porque os órgãos, cada um deles, eles ainda dizem mais, que não é algo que você possa precisar dia, mês e hora que vai acontecer. Porque biologicamente eu estou aqui conversando com você e amanhã posso não estar. Entendeu? Não depende, assim, não tem uma hora, um pré-determinado momento. É tão tal que eles dizem que essa questão de momento certo, a hora certa, completou a missão, é algo relacionado, eles jogam a bola para a religião e para a filosofia. Eu vou deixar o ponto de vista da religião lá para o final. Já para a filosofia, ela tem algumas linhas de pensamento, ela tem algumas correntes de pensamento com relação à morte. Mas se eu puder traduzir de uma maneira assim, bem mais prática para nós entendermos, o filósofo ele diz assim, a morte, nós já convivemos com a morte desde sempre, desde quando nascemos. A morte é uma realidade, ela não precisa ser sofrida. Porque do ponto de vista da filosofia, a criança quando nasce, ela é recém-nascida, aí ela passa pela fase da infância. Quando ela sai da fase da infância para a adolescência, ela morreu. Morreu a criança e ali já vai a nova fase da vida, a adolescência. Passou todo o período da adolescência, vem a fase adulta. Quando você faz essa transição da fase adulta, da fase da adolescência para a adulta, você morreu ali também. Porque a Jusileide adolescente nem se aproxima da Jusileide já uma mulher. Certo? Aí ele também diz que há várias formas de morrer, que a pessoa morre de várias formas. Por exemplo, vocês, enquanto eu era estudante do ensino fundamental 1, 2 ou médio, à medida que eu avançava nas fases da educação, eu ia morrendo. Certo? Ali eu ia morrendo. Quando eu entrei na universidade, morreu a estudante do ensino médio. Agora já eu vou dar origem a estudante do ensino superior, certo? Então, para a filosofia, há vários tipos de morte e depende muito da maneira como você se comporta e como você se relaciona com essa realidade. Porque os filósofos também dizem que a coisa mais certa que existe na vida do ser humano é a morte. Depois, entre a vida e a morte, tudo é incerteza. Porque você vai crescendo, você não tem certeza se você vai dar certo, você não tem certeza se você vai passar de ano, você não tem certeza se amanhã vai chover, você não tem certeza se você, quando chegar na fase adulta, vai ter um carro, você não tem certeza se você vai conseguir tirar 10 na prova. Então, entre a vida e a morte, tudo é incerteza. A certeza que realmente nós temos é que a morte é algo certo. Agora, nós é que temos que, não é, entendê-la, analisá-la, para poder saber se relacionar com esse fato, porque é um fato, não é fake. Infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, é fato, não é fake. Toda a humanidade um dia perecerá. Agora, como lidamos com essa realidade é que depende muito da nossa cultura, da nossa história, da formação da nossa sociedade, da nossa formação religiosa. Isso vai depender. Em todas as culturas estão presentes o cuidado com os mortos
em ritos funerários e a ideia de que de alguma maneira a vida continua. Os seres humanos na pré-história, há aproximadamente 25 mil anos, pintavam pessoas que haviam morrido durante caçadas. Hoje se discute muito o significado dessas pinturas, chamadas de rupestres, pois suas origens e seus significados são desconhecidos. Bem, aqui o conteúdo já nos ajuda a partir para a página seguinte, porque nós vamos conhecer um pouco de Edgar Morin, que é um filósofo e sociólogo extremamente conhecido, e ele fez um profundo estudo sobre as concepções a respeito da morte no decorrer da história. E ele fez estudos a respeito dos povos musterianos, que viveram no período paleolítico. Gente, período paleolítico é coisa de 3 mil milhões de anos atrás, segundo a divisão da pré-história, não é isso? Há 25 mil anos atrás, é de 3 mil, deixa eu ver, se eu não me engano, é de o período paleolítico, ele está ali, é um período de 3 milhões de anos atrás até 10 mil anos antes de Cristo. Então, há 25 mil anos, não é? Já existiam esses povos e os musterianos, olha só, é bem antigo essa ideia da morte. Os musterianos, há 25 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, que aqui não precisa essa data, eles já prestavam culto aos mortos. E é exatamente como Edgar Morin nos diz aqui, olha só. Aqui é apenas a conclusão, como diz aqui, ó. Aqui transcreveremos uma conclusão a que ele chegou. E olha só a primeira afirmativa dele aqui desse trecho. Diz o seguinte: o dado primeiro, fundamental e universal da morte humana é a sepultura. Por quê? Porque a sepultura, ela conta muito, ela diz muito de toda essa história. Por quê? Se o homem, segundo os estudos dele aqui sobre os musterianos, o homem de neandertaliense, que ele utiliza aqui. Se aquela pessoa se ele não tinha nenhuma relação emocional com aquela pessoa, se aquela pessoa não era importante para ele, se aquela pessoa não fazia nenhuma diferença na vida dele, o homem de Neandertal, a pessoa morreu, ele seguia em frente. Não havia nem essa relação de emoção assim entre eles, não é? Morreu, ele seguia em frente, ficava ali, os bichos comiam. Mas com os musterianos, não. Ele descobriu nas pesquisas que ele fez que os musterianos, eles já enterravam os mortos deles. Eles jogavam pedras, não é? Cobriam o corpo com pedras para proteger da ação de algum predador. Depois que aquela carne era consumida, eles besuntavam o corpo com uma tinta escura, que, como ele diz aqui, que era uma substância na cor de sangue. Mas eles faziam aquilo, essa primeira ideia de sepultura, não era apenas uma ideia de enterrar um corpo, era a ideia de proteger aquela pessoa, dar para ela um final digno, que ela não ficasse caída no chão e fosse comida os pedaços pelos predadores. Entendeu? Ali já era uma maneira de resguardar o corpo, de prestar uma homenagem, uma certa forma de respeito. Mas é claro que nós sabemos que nós estamos falando de pré-história, naquela época, não é? Os homens, eu não posso nem afirmar, né? Que nesse momento aqui eles já tinham essa ideia de amor, preservar as pessoas. Essa parte aí só a história mesmo explica, tá bom? Bem, não existe praticamente qualquer grupo arcaico, por muito primitivo que seja, que abandone os seus mortos ou que os abandone sem ritos. Por todo lado, os mortos foram ou são alvo de práticas que correspondem todas elas às crenças respeitantes à sua sobrevivência, sob forma de espectro ou fantasma, tá bom? Corpóreo, sombra, fantasma, etc.
ou ao seu renascimento, não é? Como Fraser, que vai aqui nos explicar que ele era um antropólogo inglês. Aí olha só o que Fraser aqui diz. É impossível não ficar impressionado pela força, talvez devêssemos dizer pela universalidade da crença na imortalidade. É sim, olha só. Do ponto de vista da Igreja Católica, deixa eu explicar para vocês aqui, eu quero que vocês entendam bem, tá bom? É assim, o cristão que realmente crê em Deus, os verdadeiros cristãos que realmente creem em Deus, não querem, não desmerecendo os outros. Mas o verdadeiro cristão, do ponto de vista da Igreja Católica, e eles até citam como exemplo alguns mártires, eles ansiavam pela morte. Morrer para eles era a melhor parte da vida, porque morrer para eles era a permissão para que eles retornassem para a casa do Pai. O ponto de vista da Igreja Católica é muito próximo do ponto de vista da Igreja Evangélica, porque eles também não nos dizer isso, só que de uma outra forma. Para os nossos irmãos protestantes, a morte nada mais é que a separação do espírito. O espírito se separa da matéria. A matéria, aqui no caso que eu estou falando, é o nosso corpo. O corpo morre, aí o espírito se dissocia da matéria. O espírito retorna para a casa do Pai e a matéria se transforma em pó. Que do pó viemos, ao pó retornaremos. Certo? Já a Igreja Católica também diz a mesma coisa, só que ele diz o seguinte, que o cristão, aqui em vida, ele anseia morrer, que é para ele retornar para a casa do Pai dele, que é a verdadeira morada, que é a morada definitiva. Já no Espiritismo, a corrente do Espiritismo vai nos dizer o seguinte, é que todo ser vivo, todo espírito que está aqui no planeta, eles já vieram de um plano de vida, um outro plano. E quando eles vêm viver aqui, eles passam por essas experiências. Depois morre e retorna para esse plano. Certo? Que é como se fosse assim um outro estágio da vida, algo nesse sentido. Já para o judaísmo, os judeus, eles deixam bem claro, eles dizem, olha, a morte é a coisa mais natural do mundo, a morte está lá na biologia, a morte é o ciclo da vida. Nasceu, cresceu, reproduziu, envelheceu, morreu, pronto, acabou. Ainda deixam claro no judaísmo assim, não é descaso com a morte. É porque nós não nos preocupamos, não é porque nós não nos preocupamos com a morte, é porque nós nos preocupamos com a vida. Porque todo mundo que já viveu aqui, que morreu, pronto. Ali a vida dele, a missão dele foi completa, pronto. Então nós nos preocupamos com a vida. Não é que não se valorize a morte. Vocês viram aqui? Nesses 3 pontos de vista nesses 4 pontos de vista que eu mostrei aqui para vocês, as várias visões do que vem a ser a morte, para vocês verem, meus amores, o quão complexo é este assunto. Bem,